Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens dificuldade em ter sucesso em qualquer área da tua vida? Sabias que isso está diretamente relacionado com um dos sete ou mais medos que existem da nossa vida, que tu deves ter na tua vida também. Se este tema te interessa, fica atento até ao final do vídeo, depois eu hoje vou aprofundar um bocadinho este tema dos medos, para que tu os possas entender e, se os entenderes, ficará mais fácil te libertares deles. Ora, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Ana Cris 2027. Ainda faltam uns anos para 2027. Olá, Zulmira de Jesus, viva, bem-vinda. E aqui no Facebook. Olá, Maria de Fátima Santana, António Joaquim. Se achares que existe aí se existe por aí alguém que também tenha medos, somos todos, clica no botão partilhar se achares que este tipo de mensagens pode ajudar alguém. Isto tem a ver com psicologia, baseado neste livro. Chama-se Transformação Pessoal, do Dr. John DeMartini. É um livro que eu ando a reler, mais uma vez, um livro que me ajudou há 10 anos atrás. Uma das coisas relacionadas com os medos. E o Dr. John DeMartini é um dos médicos que também participa no livro e no filme O Segredo, que também foi um livro que eu li antes deste, que também me ajudou, obviamente, e que recomendo a todas as pessoas. Olá, Ana Cris, viva! Então, Joaquim, olá, mais uma aulinha, isso. Paula Gouveia, olá, Giraço. Ai, muito obrigado. Beijinhos, muito obrigado pelo elogio. Maria de Fátima Santana, já está tudo bom do meu problema, obrigado. Fico feliz. Fico feliz por ter seguido, aliás, por ter confiado naquilo que eu faço, primeiro que tudo. Por ter perguntado na última sexta-feira o que é que deveria fazer para o seu problema. Eu dei-lhe duas sugestões e pôs em prática uma e fiquei muito feliz de saber que a coisa funcionou bem e que em 3 ou 4 dias, não é, o problema ficou resolvido sem precisar de ir a um dermatologista, sem precisar de ir a um médico, não é? A natureza tem tudo, na realidade. Nós temos tudo na natureza. Só que ninguém nos ensina essas coisas. Parece que a única coisa que nos querem fazer é vender produtos, remédios, etc. E, na realidade, se nós aprendermos estas coisas na natureza, se nós tivermos mais contacto com tudo o que é natural, 100% natural, nós equilibramos o nosso corpo e ele naturalmente livra-se do desequilíbrio. Na realidade, tudo o que são sintomas ou doenças são desequilíbrios apenas. É o resultado do nosso nível, é um resultado de nós estarmos bastante intoxicados devido a vários fatores, né, do meio ambiente. Fico muito feliz e obrigado também pela mensagem que me mandou a agradecer. Fiquei muito feliz com isso. É por isso que eu faço estas coisas. Olá, Mira Souza. Olá, Palmira Gonçalves. Olá, Paulo Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema... só que voltar aqui atrás... Ana Cris já leu O Segredo. Sim. As pessoas ficam desconfiadas e depois não acreditam. As pessoas não acreditam porque nunca viram, nunca experimentaram na primeira pessoa, não é? Eu há 22 anos e meio atrás, quando entrei nesta área da saúde natural, eu vi pessoas a falar de problemas de saúde que tinham desaparecido e a primeira coisa que me veio à cabeça, estas pessoas estão aqui, foram pagas para me enganar. Foi a primeira coisa que eu me lembrei, não é? A mim ninguém me engana, não é? Mas eu não tinha nada a perder. Eu simples não, olha, deixa-me experimentar.
e foi o princípio de grandes mudanças na minha vida. Foi um marco, dia 11 de setembro de 1997, foi o marco de grandes mudanças. Né? Pouco a pouco a gente começa a experimentar, começa a ver, começa a aprender, começa a conhecer centenas e milhares de pessoas com resultados que a gente fica de boca aberta, começa a perceber como é que o mundo funciona, e na realidade quem não acredita é porque nunca viu. Ou nunca viu alguém que ama a melhorar. Tá? Porque eu já vi todo o tipo de doenças a regredirem. Todo. Sem exceção nenhuma. E as pessoas, quando chegam às vezes ao meu grupo de nutrição, ficam de boca aberta, dizem que aquilo parece um milagre. Não parece milagre nenhum. O nosso corpo é que é o milagre. O nosso corpo só precisa da matéria-prima com que ele funciona, né? Do combustível certo, e que é a natureza. Nós precisamos de mais contacto com a natureza. É apenas isso. Mas o tema de hoje tem a ver com os medos. Tem a ver com medos. Primeiro que tudo, tu precisas de entender o que é o medo. Todos nós temos medos e eles fazem parte. Tá? O nosso instinto de sobrevivência é baseado no medo de morrer. Tá? É um instinto natural que nós temos. Mas na realidade o medo é a suposição que tu vais sentir mais dor do que prazer, que vais ter mais coisas negativas do que positivas, que vais ter mais perdas do que ganhos em determinada situação. O que é simplesmente uma ilusão. E esta ilusão limita o teu potencial. Existem 7 medos básicos, segundo este médico, e não é só segundo este, é apenas mais uma forma diferente de analisar esta temática. Um dos medos é o medo espiritual. O que é o medo espiritual? É o medo que nós temos de quebrar a moral e a ética. E a moral são aquelas regras que nós, a nossa sociedade, as regras que nós impomos a nós próprios, as regras que impomos entre os outros e nós, e as pessoas deixam que estes medos as impeçam de fazer aquilo que elas gostam, porque os outros poderão não aceitar aquilo que nós estamos a fazer. E isto acontece com todos nós, porque nós vivemos em sociedade e existem leis, existem éticas que nos são impostas, e eu sempre sofri de fobias sociais, que na realidade não é nada mais, nada menos de que medos de ir contra a moral, contra a ética que nos é imposta. Tá? É apenas um dos medos espiritual, é ir contra a moral e a ética, e nós temos estes medos devido essencialmente à sociedade, né? Onde nós estamos inseridos. Hoje em dia já não se nota tanto, mas nas gerações passadas, nos séculos passados, as pessoas eram educadas, pelo menos aqui no Oeste, baseado numa religião. Uma religião essa que olha para as coisas como pecados, não é? E na realidade, o que é que isso criou? Criou com que todos nós temos coisas boas e menos boas dentro de nós, e cometemos esses pecados, e sentimos-nos mal por os cometer, porque nos foi imposto, entre aspas. Portanto, o primeiro medo é o medo espiritual de quebrar estas morais e éticas. Tá? O segundo medo é o medo mental. É aquele medo que nós nos preocupamos de não saber o suficiente. E este medo também te impede de fazer aquilo que tu adoras. Por exemplo, tu dizes para ti próprio: não sou suficientemente esperto. Como eu disse muitas vezes para mim próprio. Não tenho conhecimentos ou formação para isto. Isto é mais uma ilusão, porque tu tens a capacidade de fazer o que tu quiseres, o que tu sonhares, independentemente do nível que te encontras agora,
À medida que vais adquirindo mais conhecimento, tu também vais crescer ao mesmo tempo. Nós temos que aprender a amar-nos a nós próprios, a percebermos que está tudo em equilíbrio, e que qualquer coisa que a gente decida fazer vai sempre meter medo. E o medo é uma característica comum a todos os seres humanos. Porque é que há pessoas que na mesma área têm sucesso e outras não? Eles também têm medo. A diferença é que eles fazem mesmo com medo. A maior parte das pessoas não corre atrás dos sonhos porque o medo é tão forte que os bloqueia. Eles deixam-se estar. Eu sei, isto eu entendo perfeitamente. Eu desbloqueei uma série de medos, alguns deles há pouco tempo atrás, né? Há 1 ano e meio, 2 anos. Como por exemplo o medo de carregar aqui no botão e fazer um vídeo. Tá? Foi extremamente difícil para mim. Mas eu decidi fazê-lo na mesma. Mesmo com medo, eu decidi fazê-lo. Apesar de esse medo, não, é um medo mental também, mas é só para tu perceberes realmente que tipo de medos é que nós temos, para tu pensares neles. Isso vai-te ajudar, espero eu, que te inspire para que ganhes coragem para os vencer, porque isso é importante. O terceiro medo é o medo da vocação, vocacional. É o medo de fracassar. Alguma vez criaste objetivos para alguma coisa e falhaste? Alguma vez tentaste perder peso e não conseguiste? Alguma vez tentaste fazer alguma coisa e não conseguiste? Isto acontece com todas as pessoas. Agora, tu constantemente, tu és um sucesso e um fracasso ao longo da tua vida. E tu precisas de ambos. Qual é que é a diferença de uma pessoa que traça um objetivo de alguma coisa e que atinges? Como se costuma dizer, a diferença entre a pessoa que tem sucesso e o que fracassa é que o que fracassa caiu 1 ou 2 ou 3 vezes e chegou a uma altura que desistiu de se levantar. O que teve sucesso caiu 1, 2, 10, 20, 30 vezes e voltou a levantar-se e voltou a tentar até conseguir. E nós, quando nós somos crianças, uma das coisas que as pessoas dizem é que há coisas que é muito difícil. E isto é a linguagem negativa que não vai ajudar em nada, antes pelo contrário. Mas nós esquecemos que é extremamente difícil aprender a falar, é extremamente difícil aprender a andar, mas todo o processo é assim. Olhem para um bebê e analisem. Começam por gatinhar, depois começam a levantar-se e a agarrar-se aos móveis e a cair, depois há um dia que se metem em pé e caem, depois dão um passo ou 2 e caem, mas continuam a tentar, porque não têm limitações. E porque querem imitar os adultos, ou as outras crianças. Tá? Um bebê, existe a história do Tarzan, que toda a gente conhece, um bebê que for criado com macacos, ou chimpanzés, vai aprender a saltar de galho em galho. Independentemente da natureza ser humana, ele vai aprender aquilo que está no meio ambiente dele, que é a saltar de galho em galho. Portanto, o fracasso faz parte também do sucesso. Portanto, qualquer coisa que tu tenhas medo, tens que ter noção que tu não vais conseguir à primeira, provavelmente. É muito raro nós conseguirmos fazer alguma coisa bem à primeira. E até quando conseguimos, nós dizemos que é a sorte principiante, né? Seja em que área for. É extremamente difícil nós fazermos alguma coisa bem, que nunca fizemos antes, à primeira. Tá? Podemos ter uma aptidão melhor e conseguir, mas chama-se sorte principiante, né? Na realidade, todos, em tudo o que tu decides fazer, vai haver fracassos. Fracassos se tu olhas para isso como fracasso. Porque um fracasso não é nada mais que uma aprendizagem. Para tu te levantares e para a próxima fazeres melhor. Apenas isto. Tá? Se estiveres a gostar, coloca uns corações. Se ainda não fizeste, se achares que isto é interessante, clica no botão partilhar e partilha com outras pessoas. Olá, São Jorge. Informações para o nosso bem-estar. Sim, neste caso para o nosso bem-estar da nossa cabeça, que é extremamente importante. Beijinhos também, obrigado. Olá, Glória, beijinhos. Olá, Lucília Sila. Olá, Rosa Cristina. Albina Nogueira, Eduardo. Da saúde, isso. Olá,
LJS Segudinho. Quarto medo. O quarto medo é o medo financeiro. É aquele medo que tu tens de, se fores fazer aquilo que gostas, não vais ter dinheiro suficiente para viver, sobreviver ou cuidar da família. Agora, se tu realmente gostas de algo e estiveres empenhado em fazer o que for preciso para o concretizar, existem as leis da prosperidade, são leis comprovadas, que tu vais conseguir construir riqueza, se realmente estiveres empenhado em o fazer. Existem estudos que mostram que 85% mais ou menos das pessoas não estão satisfeitas em termos profissionais, em termos do emprego. Não gostam daquilo que fazem, daquilo que ganham, e existem, provavelmente tu também tens algo que tu gostavas muito, um sonho que quando tu eras mais novo tu tinhas, que quando eu for grande quero ser ou fazer, ou ter até, e que tu pelo caminho foste criando estes medos, né, estes bloqueios, e foste deixando para trás e foste-te acomodando àquilo que fazes, porque precisas de um emprego para sobreviver e não gostas daquilo que fazes, né? 85% das pessoas é assim, mas na realidade em qualquer altura é a altura para mudar, porque eu também mudei que há 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e pouco, eu decidi fazer uma mudança e eu também tive este medo também. Não só outros, mas este também. O medo de não conseguir, o medo de fracassar, o medo financeiro, o medo mental e mais alguns dos que vêm a seguir. Tá? Tu és capaz de qualquer coisa que tu queiras. Não há nada mais gratificante do que fazer aquilo que nós gostamos, e és tu que te bloqueias. Foste tu que te bloqueaste com um ou mais medos destes, foste tu que te bloqueaste e que te acomodaste à tua situação. Mas as boas notícias é que em qualquer altura da tua vida tu podes mudar. Já vi pessoas a mudarem de vida aos 80 anos. Tá? Portanto, na realidade é um momento da tua vida em que tu decides, por algum motivo, a vida dá 1001 voltas e tu decides. Normalmente é quando acontecem coisas más, em que nos obriga a repensar a nossa vida, é quando nós tomamos decisões em que ficamos mais corajosos para enfrentar estes medos. Foi na realidade aquilo também que me aconteceu a mim. Eu fiquei com problemas de saúde musculoesqueléticos, o meu pescoço quase não mexia, e eu decidi que tinha que procurar soluções, não só para a minha saúde, mas também na área profissional. Tá? E isso tudo, essas mudanças todas metem medo. O desconhecido mete medo. Um deles é este, o medo financeiro, de não conseguir pagar as contas, de sobreviver, etc. Mas quando nós fazemos aquilo que gostamos e estamos empenhados nisso, nós conseguimos até ter muitas vezes mais sucesso do que financeiro do que aquele que tínhamos no trabalho anterior. Tá? E uma coisa não implica a outra, que a maior parte das pessoas, quando decide fazer mudanças, não precisa de largar sequer o emprego. É uma coisa que vai fazendo em part-time, alguma coisa que gosta, e depois, como é tão empenhado naquilo que gosta em part-time, os rendimentos daquilo que tem em part-time superam o emprego a tempo inteiro, e então aí podem decidir fazer a mudança. Né? É preciso também pensar às vezes um bocado com a razão em relação a estas coisas, mas na realidade nós devemos seguir os nossos sonhos, aquilo que nós gostamos de fazer, porque existem alguns estudos até que mostram que as pessoas vivem mais tempo, as pessoas que vivem mais tempo normalmente são as pessoas que têm objetivos e fazem aquilo que gostam, e 85% das pessoas não faz. O quinto medo é de perder as pessoas que tu amas. Muitas pessoas acham que se fizerem aquilo que gostam vão perder quem amam. Ainda esta semana tenho estado a falar com uma pessoa que trabalha comigo, em que ela anda-se a tentar encontrar aquilo que
que lhe dá paixão para fazer na vida, mas na realidade, na família dela, e não é por mal, é por amor, na família dela existem pessoas que são contra aquilo que ela está a querer ir. São contra. Por causa do medo financeiro, do medo do que é que os outros vão pensar, etc. E as pessoas são contra. E esse medo de ir contra as pessoas que mais nos amam é um bloqueio também, mas é um medo. Nós temos medo de perder, que as pessoas olhem para nós, que as pessoas parem de nos amar porque a gente foi contra a opinião delas. Mas na realidade nada se perde, tudo se transforma. E se nós aprofundarmos bem esta questão, na realidade as pessoas não nos deixam de amar dessa maneira, assim tão facilmente. E mesmo que isso acontecesse, aparecem outras formas de amor na tua vida, porque é assim que as leis da natureza funcionam. O sexto medo é o medo da rejeição social, e este é um medo enorme. A maior parte das pessoas não faz o que adora com medo que as pessoas as rejeitem, com medo do que é que os outros vão pensar. Eu não carregava no botão para fazer o vídeo com medo do que é que os outros vão pensar. Agora, existe aceitação pela parte de uns e rejeição pela parte de outros. E isto faz parte para manter o equilíbrio, e não existe uma sem a outra. Tá? Foi uma das coisas que me disseram, que me fez ganhar coragem, que eu aprendi, foi, eu nunca, para tu saberes que estás realmente a ter sucesso naquilo que tu gostas, é quando te aparecer alguém aqui nas redes sociais, nos teus vídeos, a dizer mal de ti. Isso realmente encheu-me de coragem, porque eu comecei a perceber que realmente é assim. Quanto mais bem tu fizeres aos outros, vai haver gente a dizer mais mal de ti. Aconteceu com o Buda, aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, aconteceu com Jesus Cristo, e podia estar aqui a noite toda a falar de figuras conhecidas historicamente, ou biblicamente até, algumas, onde isso é mesmo assim. Quanto mais sucesso alguém tem, mais rejeição também tem. Portanto, há elogios e há rejeição. E isso faz parte do equilíbrio. Portanto, não tenhas medo de ser rejeitado. Vai atrás daquilo que tu queres. Quanto mais extraordinário tu te tornares, mais elogios recebes e mais rejeição tu recebes também. E isso faz parte. Tens que aceitar a forma igual. Isto é igual, de ambos os lados da vida. Portanto, isto é igual em todos desta maneira. Se estiveres a gostar, coloca nos corações. Estou a ver alguns. Se achares interessante, só falta mais um medo. Se achares interessante e ainda não fizeste, se achares que pode ajudar mais alguém, clica no botão partilhar. Olá Maria Silva. Nuno, é bom sempre ouvir as tuas partilhas. Fica em luz divina. Muito obrigado. Maria Silva, este é um livro em que fala, resumindo, isto tem ciência, fala um pouco de todas as áreas para explicar estas coisas que eu estou a dizer. E são várias partes. E uma das coisas que fala constantemente, e há uma explicação até científica, para porque é que todos nós somos amor, todos nós somos luz. E agora a Maria disse luz divina. E isto são constantes neste livro. O reconhecer o amor em tudo, e que nós somos seres de luz, somos seres estrelares, não é? de micropartículas energéticas, e que nós temos que realmente entender que isto é tudo amor, é tudo luz, e que está sempre tudo em equilíbrio, e que existem realmente, estes medos são todos, os medos que nós temos é tudo ilusões que nós criamos na nossa cabeça, sem dúvida. Mas realmente, quando nós começamos a perceber isto, é quando começa a haver transformação nas nossas vidas. Olá Ana Gaspar, e obrigado também pelo comentário. Olá Isabel Ribeiro. Já não me vê há muito tempo? Eu estou quase sempre aqui. Olá Anabela Oliveira. Olá Rose. Isabel, cuide da sua cabeça. Está bem?
Leia um livro, leia aquele livro que eu lhe recomendei aqui há uns tempos, que é uma linguagem mais simples que esta e ajuda bastante. Está bem? Depressão é exatamente nós olharmos para as coisas e só conseguimos ver a parte má. E tudo está em equilíbrio. Nós é que temos que aprender a fazer a mudança. O mundo muda quando nós mudamos. Somos nós que mudamos. E o mundo parece que fica diferente. Mas não é, somos nós que mudamos. Bom dia, alegria! Lilianinha. Gomes Isabel, eu não deixo de fazer nada ou faço algo para agradar aos outros, até porque o que é certo para uns é errado para outros. Sempre. Há sempre alguém que critica o que quer que seja. Por mais boas intenções que a gente tenha, há sempre alguém que vai dizer mal. E faz parte. É o equilíbrio que existe em tudo. E vice-versa. Acontece é que vai haver muita inveja. Sim, e depois quando nós atingimos um determinado nível de sucesso em determinada área, acontece também, e faz parte, as pessoas ficarem invejosas. As pessoas acharem que nós nascemos com jeito para aquilo que estamos a ter sucesso. Porque ninguém vê. As pessoas acham que eu nasci com. Hoje em dia dizem muitas vezes que eu nasci com jeito para fazer estes vídeos. Está completamente longe da realidade. Ninguém sabe o trabalho que eu faço, que eu fiz ao longo destes anos de estudo, principalmente de estudo, para vencer os meus medos, para. E sim, há pessoas que veem o sucesso nos outros e vão ter inveja. E isso faz parte do equilíbrio. Nós não podemos... Se nós estivermos focados naquilo que os outros vão pensar, nunca vamos fazer nada. Portanto, temos mesmo que perceber como é que isto funciona, os medos, que são tudo ilusões que nós criamos e que nos impedem, somos nós que nos autolimitamos, que estamos a bloquear o nosso progresso devido a estes medos. Né? Já falei de 6 e agora ainda vou falar mais um. Olá, Naxayarus. Shana Suraya. Shana Suraya. Já mudaste o nome outra vez. E o 7º medo é o medo da doença ou o medo da morte. Algumas pessoas não vivem os sonhos com medo de morrerem. E, no entanto, existem estudos que mostram que a grande causa, como eu falei há pouco, a grande causa de doença e de morte é precisamente não viver os sonhos. Tá? Mata mais depressa do que qualquer outra coisa. A inspiração e a gratidão saram e conferem poder se tu fizeres o que tu amas. Tá? Se não fizeres o que amas, vais sentir ingrato e desesperado. Qual é que é a diferença entre alguém que faz o que ama e alguém que não o faz? É que quem faz aquilo que gosta identifica os seus medos e cria uma estratégia para os superar. Tal e qual como eu fiz. Eu morria de medo de clicar no botão para fazer um vídeo, eu criei uma estratégia. Eu comprei um curso para aprender como é que se fazia, para me obrigar a vencer o medo, para ganhar coragem. Eu comprei um curso para fazer isso. Porque eu não sabia como é que havia de fazer. Sozinho eu não estava a conseguir. Eu chegava vou falar disto. Ia quase para carregar no botão e não carregava, o medo. Começava a tremer por dentro e o medo bloqueava-me. Tá? Eu tive que arranjar uma estratégia para vencer o medo. E não estou nada arrependido, como é óbvio. E vocês que gostam daquilo que eu digo também não estão arrependidos, de certeza, por eu ter feito por ter tido esta atitude. Mas isto, tu que eventualmente possas ter um ou os 7 medos que aqui estão, tu também consegues ultrapassá-los. Se tu quiseres. Tu podes podes-te superar ou podes-te afundar em cada uma das 7 áreas da vida. Agora, vai sempre haver medo. O medo significa que tu estás a crescer e que estás a desafiar-te. Estás a sair da tua zona de conforto. Eu também tenho medos, quase todos os dias. Eu simplesmente, quando me apercebo que estou com medo,
aquilo que eu faço é relembrar-me destas coisas, que é só apenas uma ilusão que eu estou a criar na cabeça, e eu crio uma estratégia para vencer os meus medos e as minhas dificuldades. Porque eu sei que o medo é uma mentira, é uma percepção deturpada que esconde realmente a ordem oculta. Portanto, eu identifico o medo, equilíbrio e ultrapasso. E é então, quando nós fazemos isto, que a nossa luz se acende. Por isso é que eu agora sou um ser iluminado, que já o era, só que não sabia, porque me limitava, porque tinha constantemente, deixava-me bloquear por os medos. A única diferença entre o sucesso, uma pessoa que tem sucesso e que não tem, é que a pessoa que tem sucesso também tem medo, mas cria uma estratégia para se libertar dele e faz mesmo com medo. Tá? Eu os primeiros, não sei quantos vídeos, mas os primeiros vídeos, muitos, há mais de um mês de vídeos que eu fiz, eu tremia antes de carregar no botão. Tá? Chegou uma altura que eu já nem penso nisso. Eu agora penso naquilo que vou dizer, vou falar no tema de hoje, como foi hoje, pensei naquilo que ia falar e chega-se à hora que eu marquei para começar e eu clico no botão e não tenho... já não penso nisso. Tornou-se uma coisa automatizada. Quanto mais vezes eu enfrentar o meu medo, menos medo eu tenho. Foi isso que aconteceu. Está bem? Portanto, se eu consegui, tu também consegues. Eu não nasci com jeito para nada destas coisas. Ninguém nasce com jeito. Ao contrário que se tu pensas dessa maneira, estás enganado. Ninguém nasce com jeito para determinada coisa. Um ser humano não nasce com jeito para falar nem para andar. Olha para a história do Tarzan, cresceu com macacos, aprendeu a saltar de galho em galho e não falava. Tá? Fazia sons como os macacos. Foi aquilo que ele aprendeu. Tá? E tu tens que ter noção que nós conseguimos aprender tudo. Nós somos resultado do nosso meio ambiente, das nossas experiências que nós vivemos ao longo da vida, daquilo que nós aprendemos dos nossos professores, dos nossos mestres, das figuras de autoridade e mais uma série de fatores que existem e nós somos o resultado disso tudo. Portanto, aprende-te a amar como um todo, que é aquilo que eu também ando a fazer neste momento, em algumas áreas da minha vida em que eu não me conseguia amar, tipo os meus defeitos que eu não gosto. Não sei bem como é que eu voltei, surgiu-me aqui qualquer coisa na internet e eu senti que tinha que ler este livro outra vez e fiz muito bem porque estão aqui coisas que eu já nem me lembrava sequer. Estão aqui alguns exercícios até que eu já nem me lembrava. E por falar em exercícios, se tu és uma pessoa que tens medos, que tens algum destes 7 medos, provavelmente tens mais que um. Eu tinha os 7, se analisar bem, eu tinha-os todos. Mas eu consegui superá-los pouco a pouco. Isto não é uma coisa que nós superamos de um dia para o outro, mas existe uma coisa, um exercício, que também vem aqui no livro, que é simples de fazer, é uma coisa que tu vais fazendo daqui para a frente, se tu quiseres, e isso vai-te ajudar a superares qualquer medo que tu possas ter. E isso vai-te dando inspiração, vai-te dando coragem para... só um bocadinho que o Instagram foi abaixo. Vai-te dando inspiração, vai-te dando coragem para tu correres atrás daquilo que gostas. Muitos de nós deixámos em criança, sonhos de criança, para trás e acomodámos-nos simplesmente àquilo que temos, não é? Somos nós que nos estamos a limitar constantemente. Portanto, se tu és uma pessoa que estás numa fase que ouviste o vídeo, que te identificaste com um ou mais destes medos, se és uma pessoa que não queres ter esses medos para o resto da vida, se queres ser mais, isso passa por tu ultrapassares esses medos. É possível, garante. E está aqui um exercício muito simples que vem aqui neste livro também, que se tu quiseres vais mandar uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em partilhar contigo. Vai-te ajudar pouco a pouco a superar estes medos. É uma coisa que eu também já faço há alguns anos e que realmente me ajudou a superar alguns dos meus medos, e porque é mesmo assim, nós temos que os superar para crescermos. Agora eu te garanto uma coisa: quando nós superamos um medo, nós ficamos muito mais felizes connosco próprios, nós passamos a gostar mais de nós, a nossa autoestima sobe, as nossas depressões desaparecem, porque nós aprendemos que somos
nós descobrimos que somos capazes de fazer coisas que nem sequer imaginávamos porque tínhamos medos apenas. É só isto que acontece na prática. E na realidade, o que aconteceu comigo, eu falo muito deste exemplo dos vídeos, que é mais recente, o que aconteceu comigo em relação aos vídeos é que se torna uma adição. Aquilo que mais me metia medo, hoje em dia para mim é uma adição. Eu gosto de fazer vídeos. Tá? Portanto, mandas uma mensagem privada se quiseres receber este exercício. Amanhã é quarta-feira, é feriado. Quinta-feira é feriado outra vez. Amanhã é o dia de Camões, depois é o Santo António. E sexta-feira é o dia das perguntas e das respostas. Eu não sei, porque eu tenho andado a tirar algum tempo para mim, e aproveito os fins de semana e aproveito também os feriados, como a maior parte das pessoas faz, para tirar algum tempo para mim, as coisas em mim, etc. Eu não sei se vou voltar à quarta ou quinta-feira, não sei se vou ou não. Se eu não voltar, está tudo bem, ninguém se preocupe, que está tudo ótimo, fantástico e maravilhoso, como sempre. Mas na sexta-feira eu voltarei com perguntas e respostas. Ou seja, é aquele dia que tu trazes perguntas sobre estes temas, o que tu quiseres na realidade, alguma dúvida que tu queiras aprender sobre saúde, algum alimento, alguma doença, alguma erva, alguma planta, que se eu puder ajudar, eu ajudo. Tenho algum conhecimento na área, né? Também já são 22 anos e tal de estudo, muito estudo, e é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar. Eu segui a minha intuição. Demorou muito tempo para eu perceber que tinha que ser este o caminho, era aqui que eu me sentia bem, a ajudar as pessoas. Ainda há pouco no princípio do vídeo recebi uma mensagem a dizer que o problema já estava resolvido. Já tinha recebido uma mensagem pessoal da mesma pessoa há um dia ou dois a dizer que o problema tinha ficado melhor por causa da recomendação que eu dei. É isso, só isso é isso que me faz sentir bem. Portanto, eu faço aquilo que eu gosto. Eu decidi fazer isto porque eu fui atrás daquilo que eu gostava. Por mais medos que eu tinha, eu consegui libertar-me deles. Não quer dizer que eles não estejam cá de vez em quando, mas é uma ilusão que eu estou a criar na minha cabeça. Mas sexta-feira é o dia das perguntas e das respostas. Amanhã ou quinta não sei se vou vir. Se vier, talvez possa vir assim com uma coisa mais curta. Ainda vou repensar um bocadinho nisso. Tenho que me encontrar um bocadinho mais comigo próprio. Há aqui algumas partes da minha vida que estão um bocadinho não tão equilibradas como eu queria, e então eu estou a trabalhar nelas também. E não sei, pronto, é feriado, não sei se vou vir. Se tu quiseres receber uma notificação, se por acaso eu vier, tens que ir ao meu perfil e clicar no botão seguir e ver primeiro, é isso que tens que fazer. Se eu não voltar, sexta-feira estarei de volta com perguntas e respostas para te poder ajudar nas tuas dúvidas, naquilo que tu precisares. Isabel Ribeiro, quando é que eu vou fazer um almoço? eu gostaria muito de fazer, mas com máscara e limitações de pessoas, não. O último que eu fiz foi mesmo no último fim de semana antes de entrarmos no estado de emergência, que foi um jantar até foi aqui na minha cidade, em que vieram várias pessoas do país todo, em que o jantar ainda conseguimos ter, mas já não conseguimos ir dançar como estava previsto, mas fizemos uma festa aqui em minha casa. Fartámos de rir a noite toda e não só. Não sei ainda quando é que vai ser o próximo, mas tem que ser numa altura onde acabem estas restrições, porque no último jantar tivemos, já nem sei quantas pessoas éramos, uns 15 ou mais, não sei, ou menos, não sei. Neste momento não se pode estar mais que 10 pessoas na mesma mesa, né? Portanto fica um bocadinho difícil. Não é que eu não tenho medo de dar beijinhos e abraços a ninguém, não tenho, mas existem regras nos espaços fechados, nos restaurantes, etc. Existem algumas regras, né? Só por isso que ainda não pensei noutra coisa dessas, mas assim que derem luz verde novamente para a gente se poder abraçar e beijar e estar 30 pessoas na mesma mesa, no mesmo restaurante, tudo ao molho e fé em Deus, eu sou o primeiro a marcar novamente um convívio, porque nunca houve uma altura onde houvesse tanta necessidade de convívio como agora, né? Devido a este isolamento social a que fomos obrigados. Está bem? Soraya Alexandra. Está bem, Soraya. Está bem, está bem. Olá, Sandra Murta.
Tiveste que mudar que ninguém entendia. Pois era um bocado complicado. E mesmo assim, também é complicado. Eu não sei porque é que tu não metes o nome bem escrito. Pronto, está bem. És diferente, está tudo bem. Isabel Ribeiro. Ahm, ahm, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? A solidão. Para sentir solidão, não é preciso estar sozinho. Está bem, Isabel? Para sentir solidão, não é preciso estar sozinho. Tá? Eu já senti solidão e estava acompanhado. Tá? Portanto, isso é uma deturpação do seu cérebro. Isabel, sente-se e faça uma lista todos os dias de, quando acorda, por exemplo, de 10 coisas pelas quais está grata. Pode agradecer porque acordou, porque respira, porque tem 2 olhos, porque tem 2 orelhas, porque tem netos. Pareceu-me a mim que acho que tem netos, não tem umas fotografias no Facebook com netos. Olha que coisa maravilhosa, o milagre da vida. Independentemente se eles estão longe ou se estão perto. Isabel, eu tenho um filho que vive a 3.000 e tal quilómetros de mim. Está bem. Isabel, junte-se, nem que seja através das redes sociais, junte-se com outras pessoas, mas sem julgar as pessoas. Todos nós somos diferentes. Tá? E nós temos que aprender a aceitar, até a amar os defeitos nos outros. Não é fácil, tá? Mas isso é uma questão de sempre de perspectiva mental. Tá? Eu já fui extremamente deprimido. Eu já tive pensamentos suicidas. Está bem, Isabel? Eu consegui dar a volta a isso. Isabel, junte-se com outras pessoas, coisas positivas, pessoas positivas, grupos positivos aqui no Facebook ou noutras redes sociais. E, Isabel, eu já lhe falei de um livro e vou-lhe falar novamente. Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver. Foi um dos melhores livros que me ajudou aqui há uns anos, quando eu tive problemas na minha vida que não sabia lidar bem com eles, onde eu tive 2 meses deprimido, fechado em casa, onde eu só comia, dormia e ia ao supermercado a correr e não queria falar com ninguém. Nessa mesma altura, a minha vizinha aqui do lado veio para aqui viver, bateu-me à porta e ficou desesperada porque tinha vindo viver para um sítio onde existia um vizinho mal educado, que não dizia bom dia, que não dizia nada, estava constantemente amuado, que não sou nada assim, que ela agora adora-me, está bem? Mas era o estado em que eu estava. E eu consegui sair desse estado porque eu agarrei nesse livro, Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver, li o primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo está um exercício, eu sentei-me, fiz o exercício que demorou menos de 10 minutos, no dia a seguir eu estava na rua a resolver os meus problemas. E a dor que eu tinha desapareceu. A tristeza não, mas a dor que eu tinha desapareceu. Simplesmente porque eu li um capítulo desse livro e pus esse exercício em prática. Está bem, Isabel? Não se agarre a esses pensamentos negativos. Foque-se na solução. Qual é a solução para não se sentir assim? Está bem? Desliga a televisão. Isso é uma coisa... Para mim, eu tive que desligar a televisão. Percebi que ela me fazia muito mal. Fazia-me ter mais medos. Era o que me fazia. Tudo negativo. Fazia-me ter mais medos. Está bem, Isabel? São as recomendações que eu lhe dou em relação a isso. Junte-se a pessoas positivas. Vai ver que consegue dar a volta a isso. E faça aquilo que eu lhe disse. Agarre nesse livro. Como deixar de se preocupar e começar a viver. Se ainda não comprou, até pode comprar pela net. Vão-lhe entregar a casa e tudo. Nem precisa sair de casa. E meta em prática. Está bem? As pessoas, já falei desse livro várias vezes, uma das primeiras vezes que eu falei, houve várias pessoas que assistiram ao meu vídeo, que compraram um livro e que me mandaram mensagens, muitas delas basicamente diziam: isto é melhor que um psicólogo. Foi as mensagens que eu recebi. Muito melhor que qualquer psicólogo e muito mais barato também. Tá? É impressionante, é uma linguagem muito simples que ajuda a perceber como é que nós estamos a funcionar mentalmente e que nós, ao percebermos isso e ao fazermos o exercício, nós libertamos-nos das dores e conseguimos deixar de nos preocupar.
e começarmos a viver. Está bem, Isabel? Eu sei que vai conseguir. Foque-se na solução. Não se foque na solidão, não se foque na epidemia, não se foque no que a televisão diz, não se foque em coisas negativas. Foque-se na solução. Tá? Sente-se só, foque-se qual é a solução para não sentir solidão. Tá? Na realidade, está preocupada demais. Portanto, o livro, Como Deixar de Se Preocupar, está aí, só o título diz tudo, não é? Como deixar de se preocupar e começar a viver. Está bem? Tenho a certeza que a vai ajudar. Tenho a certeza que consegue sair disso. Está bem? E qualquer coisa, se precisar de uma mensagem positiva, também estou aqui para ajudar. Está bem? A única solução para saber se resulta é ir. Se não avançarmos, não vai dar, de certeza. É isso, Isabel. Quando nós nos bloqueamos, quando começamos a pensar nos medos ou nas coisas negativas, não conseguimos ver o equilíbrio, nós nem sequer chegamos a avançar. Não é? Nós desistimos no princípio, logo, antes de começar até. Não é? E na realidade, isto é tudo uma questão de mentalidade. De nós, é isto que eu quero e vou fazer. Já sei que vou cair, vai haver obstáculos e quando eles aparecerem eu aprendo a ultrapassá-los ou a contorná-los. Não é? É assim tudo na nossa vida. É uma questão de perspectiva. Isabel Ribeiro, a família não ajuda. Arranje uma família nova. Arranje amigos novos e faça deles uma família. Está bem? Há sempre forma de a gente mudar isso. Ninguém nasceu numa família perfeita. Eu também não. Cláudia Pinto, é isso mesmo. Cada mês ultrapassado, um ano de vida a mais. Existem estudos que comprovam isso. Obrigado, Maria de Fátima. Jantados encalhados. Mais ou menos isso. Nada, Isabel. Beijinho. Maria de Fátima Santana já tem este livro, diz que já vai na segunda volta. E o livro é muito bom, garanto-vos. A mim ajudou-me muito. A segunda vez, só para terminar o tema de hoje, mas a segunda vez que eu tive o mesmo problema que há uns anos eu tive e que tive 2 meses deprimido, a segunda vez que eu tive um problema idêntico, com as mesmas pessoas envolvidas, a mesma coisa, a mesma carga emocional, tudo semelhante, em vez de eu estar 2 meses deprimido, tive momentos, num dia, momentos de instabilidade em que o meu cérebro fugia a pensar no negativo, mas nesse dia foi o dia que eu senti mais, no dia a seguir quase não me lembrei, no dia a seguir quase não me lembrei, porque eu voltei a agarrar no livro, fiz o mesmo exercício e é tudo uma questão de treino. Tá? A gente deixa de se preocupar. Quanto mais a gente treinar essas coisas, melhor. Agora, se eu não fizer nada, se eu me lamentar constantemente, coitadinho de mim, por isto ou por aquilo, não vai resolver nada. Nós temos a capacidade de dar a volta a estas coisas todas. O tema de hoje foi os medos. Nós conseguimos ultrapassar qualquer medo, conseguimos deixar de nos preocupar e conseguimos começar a viver e ir atrás dos nossos sonhos se nós quisermos. Beijinhos e abraços a todos. Volto na sexta-feira se não voltar antes. E tenham bons feriados. E não sei se ainda se faz isso, mas não sei se se pode fazer sequer, que é saltar às fogueiras quando é os Santos, né? Se for o caso, vai comer umas sardinhadas e saltar à fogueira, se for possível. Aproveita. Tenham um resto de uma noite tranquila também e obrigado a todos pela participação e pelos corações, pelas partilhas. Bem-aja e até à próxima. Vamos ver quando é que vai ser. Tchau, tchau, beijinhos e abraços a todos. Tchau, tchau.